A rejeição é uma das experiências mais difíceis e desafiadoras que todos nós enfrentamos. Quando alguém ou algo nos rejeita, a dor é inevitável. Pode ser no amor, nas amizades ou até no trabalho. Você se dedica, investe tempo, energia e quando não recebe o reconhecimento ou a atenção que espera, a sensação de ser deixado de lado, ignorado e desprezado surge, muitas vezes trazendo um impacto profundo. Essa dor é real. Mas o que você não sabe, e o que os estoicos ensinam, é que a rejeição não precisa ser o fim, mas pode ser o começo de um novo ciclo de liberdade, autossuficiência e autoconhecimento. O grande segredo da filosofia estoica é entender que tudo o que nos acontece está sob nossa perspectiva. A dor da rejeição é, de certa forma, uma construção interna, e a forma como lidamos com ela pode transformar completamente o impacto que ela tem sobre nossas vidas. Rejeição não precisa nos definir. Ela pode, na verdade, ser uma ferramenta de transformação pessoal. Neste artigo, vamos explorar como os ensinamentos dos filósofos estoicos, como Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, podem nos ajudar a entender e superar a rejeição e transformar a dor em força. A rejeição, em sua essência, é uma oportunidade disfarçada. O estoicismo não ensina a ausência de dor, mas sim a capacidade de transformá-la em algo produtivo. Ao invés de ser uma vítima da situação, o estoicismo nos ensina a sermos os heróis da nossa própria jornada, a transformar os desafios em ferramentas de autoconhecimento e força interior. A rejeição, para muitas pessoas, é vista como um castigo ou uma forma de punição, uma sensação de inadequação. Quando nos sentimos rejeitados, nosso ego é ferido, nosso coração dói e nossa mente começa a duvidar de nosso valor. Mas o estoicismo nos oferece uma perspectiva completamente diferente. A rejeição não é um fim, é um despertar. Epicteto, um dos filósofos mais renomados do estoicismo, acreditava que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre elas. Em outras palavras, a rejeição é algo neutro em si mesma, mas a maneira como reagimos a ela é o que realmente nos afeta. Você pode optar por se afundar na dor e na frustração, ou pode escolher usar a rejeição como uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. A rejeição é o momento ideal para você se perguntar: o que isso me ensina sobre mim mesmo? Ao invés de se afundar na autopiedade ou buscar validação externa, você pode refletir sobre as razões que levaram à rejeição. O que você poderia ter feito de diferente? Quais eram as suas expectativas em relação ao outro? Essas reflexões, com uma mentalidade estoica, nos levam a entender que a rejeição é uma oportunidade de aprendizado. Quando você entende que a dor da rejeição é uma chance de autoanálise, ela se torna uma ferramenta poderosa de autodescoberta. Sêneca dizia que o autoconhecimento é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Quando nos conhecemos profundamente, a rejeição deixa de ser algo que nos define e se transforma em uma oportunidade de nos reafirmarmos. Quando alguém te rejeita, ao invés de ver isso como uma falha sua, você pode começar a ver como um reflexo do que precisa ser ajustado em sua vida. Isso não significa que você deva mudar por causa da rejeição, mas sim usar a rejeição para te impulsionar a uma reflexão mais profunda sobre quem você é e onde quer chegar. Muitas vezes, quando somos rejeitados, nossa primeira reação é buscar uma explicação, questionar o outro, ou tentar fazer com que a pessoa veja nosso valor. Nos momentos de dor, a necessidade de sermos ouvidos e compreendidos pode ser esmagadora. No entanto, os filósofos estoicos ensinam que a reação imediata nem sempre é a melhor maneira de lidar com a rejeição. Sêneca escreveu: "Quando você está perturbado, lembre-se de que não é o acontecimento em si que te afeta, mas sim a sua interpretação sobre ele.
A primeira reação após uma rejeição pode ser a de querer lutar, se justificar ou até se rebaixar para buscar aceitação. Mas a grande arte do estoicismo é saber parar, respirar e não reagir de maneira impulsiva. No estoicismo, a verdadeira sabedoria está no controle emocional. Quando você é rejeitado, a dor e o ego gritam dentro de você. Mas a filosofia estoica nos ensina a silenciar essas vozes interiores e a responder com calma. O silêncio neste contexto não é passivo. Ele é uma poderosa forma de mostrar que você não precisa provar nada. O silêncio fala mais alto do que palavras vazias. E é no silêncio que muitas vezes a verdadeira força emerge. Quando você se retira de uma situação com dignidade e não reage impulsivamente, você está praticando um dos maiores ensinamentos estoicos. Você não precisa se justificar. Você não precisa se humilhar. O silêncio é a sua força. Ao deixar que o outro perceba o vazio criado pela sua ausência, você cria a oportunidade para que ele sinta a falta do que perdeu. O silêncio, quando usado da maneira correta, é mais forte do que qualquer confronto. Uma das lições mais poderosas do estoicismo é o desapego emocional. Quando estamos à mercê das expectativas e validações dos outros, nossa paz interior fica vulnerável. O desapego não significa indiferença ou frieza, mas sim a compreensão de que não precisamos de ninguém para validar nosso valor. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu: "A felicidade não depende de algo externo, mas da maneira como respondemos ao que acontece conosco." Isso significa que quando alguém te rejeita, não é isso que deve te afetar profundamente. O que realmente importa é como você escolhe responder. Ao invés de se desesperar e correr atrás de quem te rejeitou, o estoicismo ensina que você deve se concentrar em seu próprio crescimento e autossuficiência. Quando você se torna emocionalmente independente, a dor da rejeição diminui consideravelmente. Você aprende a se ver como completo, sem depender da aceitação dos outros. O desapego é a chave para ser livre. O desapego não significa que você não se importa com o outro, mas sim que você não coloca sua felicidade nas mãos dele. Você não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Quando você aprende a se desapegar do que não pode controlar, a rejeição perde o poder de te ferir. A rejeição pode ser um espelho que nos revela o que precisamos melhorar ou mudar em nós mesmos. Em vez de tomar a rejeição como um castigo ou um reflexo de nossa falta de valor, o estoicismo nos ensina a usá-la como uma ferramenta de autoconhecimento. Quando você se depara com a rejeição, ao invés de se entregar ao sofrimento, pergunte-se: o que essa experiência está me ensinando sobre mim mesmo? A rejeição, muitas vezes, reflete algo dentro de nós que precisa ser ajustado. Talvez você esteja buscando aprovação demais de fontes externas. Talvez seja hora de fortalecer sua autoestima e encontrar seu valor interior, independentemente da opinião dos outros. Epicteto disse: "Não é o que acontece com você, mas como você reage que determina sua paz." A rejeição não deve ser vista como uma afronta, mas como uma oportunidade de reflexão. Em vez de se perder nas emoções negativas, use o momento para se questionar e avaliar sua própria jornada. Esse processo de autoconhecimento é libertador. Quando você compreende suas próprias necessidades e limitações, a rejeição se torna uma simples etapa em seu caminho de crescimento. Um dos maiores ensinamentos do estoicismo é que o sofrimento não é algo que deve nos destruir, mas algo que deve nos impulsionar para frente. A rejeição pode ser a dor que te molda em algo mais forte. Quando você passa pela dor da rejeição, você tem duas opções: se afundar nela ou usar essa dor como combustível para o crescimento. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder vem da capacidade de se transformar através das adversidades.
Em vez de se lamentar pela perda, você deve buscar a oportunidade de crescer. A evolução pessoal é um reflexo do nosso entendimento de que nada no exterior tem poder sobre o nosso interior. O estoicismo nos ensina que nossa paz interior e força vem de nossa capacidade de dominar as nossas emoções e atitudes. A rejeição, portanto, não deve ser vista como uma derrota, mas como uma chance de aprimorar-se e de se fortalecer. Conclusão. Como o estoicismo pode te libertar da rejeição? A rejeição vai te ferir. Claro, a dor é uma parte natural da vida. No entanto, a forma como você escolhe reagir a essa dor pode transformar completamente sua experiência. O estoicismo nos ensina que, ao invés de se perder na dor da rejeição, podemos escolher não reagir com raiva ou desespero, mas com reflexão e autocontrole. A chave para lidar com a rejeição está no autoconhecimento, na capacidade de se desapegar do que não podemos controlar e na busca constante pela nossa evolução pessoal. A rejeição não vai te definir. O que vai te definir é como você escolhe reagir a ela. Se você adotar uma mentalidade estoica, a rejeição se tornará uma ferramenta de autodescoberta e fortalecimento. Em vez de ser refém da dor e da aprovação externa, você se tornará o mestre da sua própria paz, o dono do seu valor e a força que ninguém pode abalar. Quando você se torna inquebrável por dentro, nada no mundo tem o poder de te derrubar. A verdadeira liberdade vem de saber que sua felicidade, paz e força vêm de dentro de você e não da aceitação dos outros. Agora, com a sabedoria do estoicismo, você tem a oportunidade de transformar qualquer rejeição em um passo em direção ao seu crescimento. Lembre-se, a rejeição não vai te definir, mas a maneira como você lida com ela vai.